ele é ostensivo, ele é fratura. O Jair Bolsonaro é fratura exposta. Ele não, os outros, eu não vou dizer que esconde, os outros são discretos. Por exemplo, nomeio uma pessoa de confiança. Eu citei o caso aqui da Lina, eu me esqueci o sobrenome dela, uma pernambucana, foi secretária da Receita Federal do Lula. Menos de um ano depois ela caiu. Caiu porque houve uma fiscalização da Receita que desagradou o governo, envolvia a Petrobras. Veja só, ela foi na imprensa e falou assim, eu caí por motivos políticos. O meu livro é uma crítica a ela. Eu falo o seguinte, peraí, chama chefe adjunto. Foi nomeado por motivo político e foi exonerado por motivo político. Ela foi nomeada quando tiraram o Rachid. O Rachid era o secretário anterior. Rachid era da época do Fernando Henrique. Rachid até é meu contemporâneo de concurso da Receita Federal. O Rachid saiu porque para o Lula não interessava mais. Ele estava lá, não tinha nada errado, mas para o Lula não interessava. Colocou a Lina. Um ano depois aconteceram fatos políticos. O Lula exonerou. Eu falei, ela está errada quando ela diz assim, olha, e foi na mídia, fez um barulho danado. Olha, eu fui exonerar por motivo político. Mas você foi ela foi nomeada também por motivo político, você aceitou o pacote. O ônus e o bônus. Aí bônus e o ônus. O superintendente aqui de Minas, conhecidão meu, a gente fez movimento de sindicato junto, sindical junto. Um que foi nomeado de Minas, também foi nomeado superintendente em São Paulo. Todos eles caíram junto com ela, porque eram tudo de uma turma só. Quando ela entrou, ela já veio trazendo todo mundo. Ela trouxe pacote. Não, viu, teve interferência. Não, peraí. Foi nomeado por motivo político, chama adjunto. Adjunto significa balança a cabeça. Pode entrar, sai. E não precisa justificar. A lei é assim, eu sou contra essa lei, eu não gosto disso. O meu livro é um combate a isso, ao adjunto. Mas aí quando o senhor fala sobre Jair Bolsonaro, a diferença? Ele é ofensivo. Ele chega e fala assim, eu não quero fulano como diretor-geral da Polícia Federal porque ele está investigando meus filhos. Ele é explícito. E eu não aceito que investigue meus filhos, então eu vou pôr lá. Ele não faz igual os outros fariam assim, discretamente. Né? Discretamente. Ele vai lá e supondo barraco. Um amigo meu, amigo pessoal, meu colega da Receita Federal, um auditor, não sei se ainda é, porque eu perdi o contato um pouco, ele é de Belo Horizonte, o Mário Santiago, ele foi superintendente no Rio de Janeiro. Aí, uma das delegacias do Rio de Janeiro fiscalizou a família do Bolsonaro, fiscalizou tributos. E ele foi, falou para o secretário da Receita, que era nome de confiança dele, exonera o Mário. Não aceito mais porque está fiscalizando meus filhos. Isso ostensivo na mídia, eu não estou inventando, está na mídia. Uhum. E aí a Receita Federal se levantou toda. O sindicato lá é muito forte. O Sindifisco Nacional é muito forte. Aí ele baixou a bolinha dele e deixou o Mário lá, não tocou mais. Ele ficou com medo. Uhum. Mas tentou, mandou, deu ordem de exonerar. E quem poderia fazer isso era o secretário da Receita, que era o homem de confiança. Ele ia direto, igual aquela questão da Polícia Federal. O caso das joias, que agora está bem na mídia aí, o caso das joias é o seguinte. É o Estado das joias, Estado, né? O caso das joias, o Estado no Estado. Um auditor que não se submete ao Estado no Estado, eu conheço isso, eu participei disso, pegou as joias e apreendeu. Graças a um auditor, um só, sozinho, sofreu todo tipo de pressão, e vou dizer uma coisa, pressões que ele sofreu que nunca vão sair na mídia porque eu passei por isso, é por baixo do pano, são as piores, inclusive ameaças graves. E um fica mandando o outro, o chefe manda o outro falar. Dá recado, né? Telefone sem fio, né? Falaram para mim na época, cabeças vão rolar, mandaram te falar que cabeças vão rolar. Até escrevi no livro, é literal com uma espada ou significa ser exonerado, ser demitido? Qual o sentido? É simbólico ou literal? Eu fiz uma ironiazinha com isso. Cabeças vão rolar. Então esse auditor, que até depois fiquei sabendo que ele participa de um programa lá de apreensão de drogas, esse programa reality. Bom, graças a ele. No dia eu escrevi para meus amigos, cadê as outras? Eles falaram, quais outras? Se essa foi pega, é porque já passaram 20 ou 30. Já apareceram mais umas 4, já? Então que tem mais joias. Não é só joia, não. Não é só joia, não. Eu falo de todo tipo de presente. Se um pegou, isso chama ponta do iceberg. O que vem por baixo é que é o grosso. Então, se um parou, é porque os outros não pararam, porque teve a pressão. Ah, não, é do presidente, então deixa passar. Faz de conta que eu não vi. Porque o raio-x mostra claramente. O raio-x, hoje em dia, está tão desenvolvido que pela cor você sabe qual é o produto que está ali. Se é orgânico, se é pedra preciosa, se é ouro metal. Então, se mexer, vai achar mais coisa.
Pode achar. É claro que tem coisas que não deixa rastro. Eu quero dizer o seguinte, não foram só essas joias, não. E não foi só joia, foram vários tipos de presente. Este pegou, este caiu. Esse que caiu, na verdade, é só uma demonstração do que está por trás. Porque a pressão do Estado no Estado ela é muito grande. Aí você vê, o secretário da Receita ligou para o cara. O que o secretário liga para um auditor? O secretário da Receita nunca me ligou. Quando o senhor estava na Receita? Estava no exercício. Secretário da Receita, se você tentar falar com ele, você não entra no hall, naquele corredor ali, ele fica no Ministério da Fazenda, no prédio principal. Não consegue nem entrar lá. Não entra. Você não entra. E não adianta marcar audiência porque ele não tem tempo. Agora, ele pega o telefone e liga com o auditor. É isso. Eu contei um caso aqui de um coordenador geral, que é o primeiro abaixo são vários coordenadores, são várias coordenações gerais. É o primeiro abaixo do secretário. Um coordenador geral, nós estávamos em plena fiscalização apreendendo contrabando numa empresa em Brasília, ligada a uma embaixada. Eram computadores na época. Apareceu o coordenador geral lá, um cara que é inatingível. Apareceu no meio do nosso trabalho. Aí eu já sabia. O Estado não estava funcionando. Vai atuar, vai pedir alguma coisa. Ele foi convencer de que ali não havia criminosos e que a gente tinha que deixar tudo como estava, apenas pedir para o cara prestar as informações. Não, isso já foi feito. Essa etapa já está superada, que agora é apreensão e perdimento. E você sabe que não houve perdimento, os computadores foram para o depósito, um chefe superior deu um fiel depositário para a mesma empresa, voltaram os computadores e lá ficaram. Fiel depositário era o mesmo cara? O mesmo cara, o mesmo que foi apreendido. É uma escola, mesmo que foi apreendido. Então, nós já sabíamos o que ia acontecer, mas o nosso trabalho foi feito até o fim. Agora, aproveitando a sua fala, aquela questão da Polícia Federal, na sua opinião, houve interferência ou não houve do Jair Bolsonaro na Polícia Federal? A sua visão? Houve, mas veja bem, a Polícia Federal fala muito em autonomia. Eu não acho que precisa de uma lei dizendo autonomia, eu acho que tem que ter de fato. E ela tem de fato. Eu, pessoalmente, nunca sofri nenhum tipo de pressão, nada, na Polícia Federal, como delegado, nunca. Ou seja, autonomia real, essa que importa. A autonomia na lei que não serve para nada. Outra coisa, a autonomia como o Ministério Público que tem um orçamento, não precisa, basta a Receita fazer o orçamento dela e o governo fornecer a verba. A Polícia Federal faz o orçamento, cada órgão faz o seu orçamento, junta no orçamento geral. Para mim, não precisa que a lei diga, tem autonomia com orçamento separado. O senhor já pega para si a autonomia e pronto. É administração direta. E ela existe. Nós vimos aquele delegado, tem um sobrenome italiano, lá de Calandrini, lá de Brasília, indiciou até o secretário, até o diretor-geral, desculpa, da Polícia Federal, indiciou vários delegados superiores hierárquicos. Isso é autonomia. Fez e levou adiante o inquérito. Outros casos parecidos, os delegados levaram adiante as investigações, tudo. Mas a interferência é o seguinte: primeiro, nomeia um diretor-geral, como foi o caso, submisso. E ele põe várias chefias impostas. Superintendências, né? Superintendências e tal, submissos. E essas pessoas ficam pressionando. Aí você fala o seguinte: eu vou fazer uma operação, precisa de diário. Não tem. Para você não tem. Isso que você está fazendo, nós não aceitamos, para você não tem. Então aí goza a diária. Aí prende o ministro da Educação, que estava trocando ouro por verba, da barra de ouro. Isso que eu estou falando estava na mídia, eu não inventei nada. Nem pode me processar por isso. Aí prende o ministro da Educação, que estava trocando ouro por verba, que gravou um áudio dizendo que sabia que ia ser preso. Aí traz ele para Brasília para ser interrogado. Não, ele não vai para Brasília, ele vai ficar na Superintendência de São Paulo, porque lá ele está protegido pelo pessoal ligado ao Bolsonaro. Isso aconteceu. Em vez, o delegado, não é ele, o delegado junto com o executor da operação determina todos os passos. Se é para levar para Brasília, leva para Brasília. A Polícia Federal tem várias aeronaves boas, tem jato. Mete num jato, leva, em 2 horas está lá, em 1h30 está lá. Então não levar... Criaram uma situação... Para minar. Então tem como, interferiu. Tem como prejudicar? Tem. Não tem diário. Aí eu preciso de ir lá, eu tenho que ir lá na Serra da Canastra, pegar... Não tem diário, você não vai. Estão lá os extratores de pedra ilegal, estão lá, não tem como eu ir. E aquele caso que é do... como é que é o nome dele? Valdinei? O diretor-geral da PRF, né? Ele tem um nome meio raro, Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez, um exemplo de funcionamento eficaz do Estado no Estado, que é esse Estado de fato que não é o das leis.
Ele, ao ver que o Bolsonaro tinha perdido a eleição e que ia fugir para os Estados Unidos, ele decidiu se aposentar, 47 anos de idade. Não estou discutindo aqui a questão da idade, assim, ele poderia, claro. Ele provavelmente tinha as condições necessárias. Ainda que é curioso um cara de apenas 47 anos de idade se aposentar. E ele entrou com o pedido de aposentadoria em cerca de 2 horas, passou por umas 15 pessoas com pareceres elaborados e ele foi aposentado no mesmo dia. Isso é impossível. Legalmente é impossível. Uma aposentadoria rápida, 60 dias. Rápida. Ele levou 15 dias. Não, 2 horas. Ah, 2 horas? 2, 3 horas. Ele entregou na hora do almoço, quando foi de tarde, ele foi. aposentado. A minha levou mais de 1 ano, porque eu acho que uma maldade comigo, isso eu não tenho como demonstrar isso aqui, mas eu tinha todos os documentos, e um sujeito lá em Brasília implicou com um documento meu. E eu fui no INSS, o INSS tinha perdido minha documentação de quando eu era menino, eu era rapazinho, antes de fazer concurso da Receita Federal. E aí eu tive um trabalho, tive que entrar no judiciário. Meu caso é particular, mas eu conheço várias pessoas que se aposentam. Você entra com pedido, anda para um lugar, aí pede uma coisa, você entrega, aí pede outra coisa. 60 dias é rápido. O Silvinei Vasquez, em 2 horas, 3 horas, se aposentou. Isso aí chama o Estado no Estado. Nada foi avaliado, não houve parecer de nada. Simplesmente assinaram. Foi uma canetada. Isso chama o Estado no Estado. Se qualquer outro policial rodoviário, especialmente não ligado ao governo Bolsonaro, pedisse essa aposentadoria, estava lá agarrado até hoje, provavelmente.